totalmente sem voz aqui, mas eu resolvi trazer umas reflexões que eu tive lendo o livro de Jeremias, né? 2, que fala: Deus pede a Israel para arrepender-se. Aí começa assim: além disso, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eu lembro-me de ti, bondade de tua juventude, o amor de tuas bodas, quando tu viestes após mim no deserto, em uma terra que não era semeada. Israel era santidade para o Senhor e as primícias de tua expansão. Então aqui ele fala, quando você acaba de se apaixonar, que você sempre dá atenção para aquela pessoa, sempre coloca ela em primeiro lugar, sabe? Está falando sobre isso. Muita gente fala, né, daquele primeiro amor com Deus, né? Que a gente só quer saber da palavra de Deus, só quer escutar sobre os ensinamentos de Deus. E aí, pelo jeito, eles se desviaram, né? E aqui, Israel era santidade para o Senhor, então sempre foi uma cidade separada para Deus, né? Que Deus cuidava com todo o amor e todo carinho, né? Era que ele dava atenção, né? As primícias de sua expansão. Então era a cidade que ele dava a primeira atenção, assim, que ele mais cuidava, assim, sabe? Com todo o amor e com todo carinho. Assim diz o Senhor. Eu vou pulando algumas partes, tá? E vou ler só as que eu achei interessante aqui e que eu vou dizer alguma coisa. Assim diz o Senhor: que iniquidade acharam os vossos pais em mim, para que se afastassem de mim e andem após a vaidade, tornando-se vãos. Então, até um certo momento, eles estavam super apaixonados pelo Senhor, dava atenção, ação de graças, e de repente Deus perguntou: tá, mas que maldade eu fiz? O que aconteceu, né? Qual foi o momento que eu errei? E Deus não erra, né? Mas mesmo assim ele faz essa pergunta, né? Que iniquidade acharam em mim, em Deus? Para que simplesmente se afastassem de mim e começassem a fazer as coisas conforme a tua vontade, né? Por isso, vaidade. Porém, o meu povo trocou a sua glória para uma que não beneficia, né? Aí aqui o comecinho tá: alguma nação trocou seus deuses por outros que não são deuses, porém o meu povo trocou a sua glória por uma que não beneficia. Então outras cidades, eles só pegaram deuses, né, que eram aquelas entidades que não têm poder nenhum, e trocaram por outras. Então assim, trocou 6 por meia dúzia, mas o povo de Israel não. O povo amado do Senhor não, eles trocaram a glória de Deus, que é Deus de verdade, realmente, por uma que não beneficia, que não tem poder nenhum. Estai atônitos, ó céus, por causa disso, e ficai terrivelmente temerosos, ficai muito desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez 2 maldades. Abandonaram-me a fonte de água viva, porque Deus, Jesus é a fonte de água viva, e cavaram cisternas para si, cisternas quebradas que não podem armazenar água. Aqui ele está fazendo esse exemplo, né, essa associação de que ele é a fonte de água viva e eles preferiram deuses, né, entidades que não têm poder nenhum, que na verdade são cisternas quebradas que não podem saciar a sede deles, né, não podem ajudá-los, não podem fazer milagres e nem encher, né, a gente como Deus enche o nosso coração. Agora o que tu tens para fazer no caminho do Egito, para beber as águas de Sior? Ou o que tu tens para fazer no caminho da Assíria, para beber as águas do rio? Não tem, né? Agora eles não têm opção nenhuma. Tua própria perversidade deverá te corrigir, e suas rebeldias irão te aprovar. Então, assim, agora eles vão sofrer as consequências do que eles mesmos causaram, entendeu? De não depender do Senhor, né? Não deixar o Senhor fazer. Preferir outras alternativas, preferir entidades em vez de Deus e preferir fazer as coisas com as suas próprias mãos em vez de depender e clamar do Senhor. Sabe, pois, e vê que isso é uma coisa má e amarga, que tenhas abandonado o Senhor teu Deus e que meu temor não está em ti, diz o Senhor
Deus dos exércitos. Pois há muito tempo eu quebrei o teu jugo e rompi as tuas ataduras. E tu dizes, eu não transgredirei, né? O povo, ai, obrigado, Senhor, por ter tirado minhas algemas, por ter tirado o jugo, né? O peso de mim, por ter me libertado. E aí ele fala assim, não, não irei pecar mais e não irei me desviar, né? Aí, o que acontece depois? Eu não transgredirei, quando sobre toda a alta colina e sobre toda a árvore verde tu perambulas, agindo como uma prostituta. O que ele está querendo dizer aqui? O que eles faziam, né? Principalmente quem não era de Israel, mas acabava sempre sendo influenciado por as outras tribos que não seguiam ao Senhor. Sempre que eles subiam uma alta colina, era para dar presentes, né? Fazer sacrifícios ou oferendas para outros deuses, entendeu? Para outras entidades. Então eles sempre subiam uma alta colina para dar oferendas para outras entidades. E sobre toda a árvore verde também. Então o que eles faziam? Eles enfeitavam essas árvores, né? E colocavam presentes, oferendas debaixo dessas árvores. Por isso que eu não gosto de árvore mais de Natal, entendeu? Porque isso vem de uma cultura pagã. Ah, NL, mas hoje não tem nada a ver. Para mim não interessa se não tem a ver ou se tem a ver, entendeu? Tudo que não tem nada a ver acaba agradando muito ao diabo, entendeu? Então por isso que hoje eu não gosto de árvore de Natal. É linda, é muito bonita, entendeu? Só que vem de uma cultura pagã e aqui está falando sobre isso, né? Agindo como uma prostituta. Então, assim, nós somos casados, nós somos a noiva do Senhor, né? Então nós somos dele. E o que a gente faz aqui, né? O que eles estavam fazendo aqui nesse momento? Se oferecendo e agradando e adorando outras entidades em vez de adorar a Deus. Então agindo como uma prostituta, né? Se entregando ali o teu louvor, o teu clamor, a tua adoração, se oferecendo para outras entidades que não resolve, né? Que não é o certo. Contudo, eu te plantei como uma vinha nobre, uma semente inteiramente correta. Como então te tornastes uma planta degenerada, de uma vinha estranha para mim? Porque ainda que eu te laves com salitre e tomes para ti muito sabão, contudo a tua iniquidade está evidente perante a mim, diz o Senhor teu Deus. Então a pessoa ela se desviou de uma forma assim tão pecaminosa que nem se Deus lavar ela com sal e sabão, aquele pecado sai, entendeu? Somente o sangue, né? O sangue de Jesus. Refreia, aí eu tô pulando aqui algumas partes. Refreia teu pé de andar descalço e a tua garganta da sede. Porém tu dizes, não é esperança. Não, pois eu amo os estranhos e após ele eu irei. Eu não tô lembrando aqui muito bem, mas quando a pessoa ela tira as sandálias, é porque a terra é santa e ela tem pecado nela, né? Então aqui a pessoa tá que anda descalça e com a garganta com sede. Então assim, ela não tem propriedade nenhuma para entrar naquele lugar, por isso que tá descalça, né? E com a garganta com sede por causa da tal da cisterna. Deixou de adorar a Deus, de servir a ele, de depender dele, né, dessa fonte de água viva para cavar suas próprias cisternas. E aqui tá com sede, continua dizendo, né, eu amo os estranhos e após ele irei. Então a pessoa já tá passando por dificuldade e ainda prefere ir atrás dos ídolos, né, aqui das entidades em vez de clamar ao Senhor. E que dizem a um tronco, tu és meu pai, e para uma pedra tu me destes a luz. Porquanto eles viraram para mim as suas costas e não a sua face. Porém, no tempo das suas aflições dirão, levanta-te, né, Deus, e salva-nos. O que é esse tronco e essa pedra? Quando você faz um ídolo, uma entidade que você fica adorando que não é Deus, assim como ele ensinou lá no Velho Testamento, né, que não, a gente não era para fazer imagens de escultura nem tudo mais, você pega o quê? Um pedaço de tronco para poder fazer aquela escultura em forma de uma entidade para você
adorar, mas aqui Deus está dizendo claramente que não deixou de ser um pedaço de tronco. Às vezes a pessoa faz a entidade, né, aquele ídolo ali, numa pedra, né? Pega uma pedra ou diz que pedra tem poder. Ah, essa daqui cura tal coisa, essa daqui... tudo bem que ela pode até absorver energias, mas nada tem poder. Nada, somente Jesus tem poder, somente Deus tem o poder, entendeu? Então não vai ser um pedaço de tronco ou um pedaço de pedra que irá te salvar. Tanto é que eles tentaram e não funcionaram e depois disseram, levanta-te, né, Senhor, né, e salva-nos. Todavia, onde estão teus deuses, né, com letra minúscula, que fizestes para ti, o pedaço de tronco, o pedaço de pau, né, e a pedra. Deixe que eles se levantem. Se podem salvar-te no tempo da tua aflição. Tipo assim, uai, agora você quer saber de mim? Vai lá atrás do seu pedaço de tronco, né? Vós todos transgredirtes contra mim, diz o Senhor. Pode uma donzela esquecer-te os seus ornamentos, ou uma noiva a tua vestimenta? É difícil, né? Principalmente uma donzela, né? Uma moça, né? Adolescente ali, ou então que acabou de ficar adulta. O que ela gosta de fazer? Gosta de se enfeitar, né? De se arrumar. Dificilmente uma donzela, uma moça nova, né? Que não tá cansada da rotina, né? Que ainda nem casou, ela esquece de se arrumar, de se ornamentar, né? Uma noiva. A noiva, ela esquece de colocar o vestido, né? Toda a vestimenta para poder casar? Não, né? Ela pensa em cada detalhe. Contudo, meu povo me esqueceu por inumeráveis dias. Então, estava tudo certo, eles preferiram correr atrás de outras coisas senão Deus, né? Contudo, tu dizes, porque eu sou inocente, certamente a sua ira se desviará de mim. Então aqui, né, no próprio livro de Jeremias, no 2, Deus diz, né, Deus pede a Israel para se arrepender, mas muitos, com justiça própria, pensando que estão fazendo tudo corretamente, vão dizer, né, eu sou inocente, eu não fiz nada disso, a tua ira se desviará de mim. Mas por que te desvias tanto para mudar o teu caminho? Então, assim, Deus está ali, né, dando todo o seu amor, o seu consolo, as suas misericórdias, a tua cura, os teus dons, e mesmo assim as pessoas não querem. As pessoas não querem, elas sempre se desviam e vão procurar outras coisas. Por que te desvias tanto para mudar o teu caminho? Sim, tu sairás de lá com as mãos sobre a cabeça. Tipo, meu pai do céu, o que aconteceu? Pois o Senhor rejeitou as tuas confianças, porque ele estava confiando em si próprio, pensando que estava fazendo tudo certo. E tu não irá prosperar no meio deles. Então, até as pessoas que estavam ali pensando que não estavam pecando, que não estavam se desviando, mesmo assim elas abandonaram o Senhor. E trazendo os benefícios, né? Para a sua justiça própria, porque tudo que a gente faz de bom, acho que é Paulo, né, que fala em uma das cartas lá, não vou lembrar, que ele vira e fala assim, que tudo de bom que tem em nós vem do Espírito, né, vem do Espírito Santo, vem do Senhor, e tudo de ruim é da gente mesmo, mas tem gente que pensa que eles são bons, eles pensam que eles não, isso daqui sou eu que faço, eu não peco, entendeu, eu não faço transgressões contra o Senhor, eu não adorei nenhuma entidade, entendeu? Tudo isso. Tipo assim, a pessoa fica ali medindo o tamanho do pecado e ela não consegue ver seus próprios pecados ou pensa, isso aqui é pequenininho, né? Isso aqui é normal, toda pessoa faz, mas aquele lá, aquele sim peca, aquele ali será atacado pelo Senhor, será, não atacado, mas sofrerá a ira de Deus, né, por transgredir. Eu não, tô aqui, tranquilo, mas essa pessoa também, ela não está dependendo do Senhor, ela não está dependendo de Deus, ela está dependendo de si própria. Ela está pensando que ela mesma consegue cumprir todos os mandamentos, sabe? Ela própria, ela conseguir eu brinco e falo que é o ingresso lá do céu, entendeu? Essas pessoas não vão conseguir. E hoje em dia, né? Como é que a gente pode trazer isso para hoje em dia?
Que a gente pensa, Aniele, isso aqui era no Velho Testamento, mas não. E eu também entro um pouco nisso, eu também sinto um pesar quando eu leio isso daqui. Por quê? O que acontece? Muitas vezes a gente ora a Deus porque a gente está passando por alguns problemas, mas a gente sempre está tentando resolver. Não que a gente tenha que ficar com os braços cruzados, mas você tem que ouvir a voz do Senhor e ter descanso no que Ele vai fazer na sua vida. Porque o que acontece? Às vezes acontece algum imprevisto para você, ou algum problema, o que você faz? Em vez de você correr, dobrar seu joelho e orar, às vezes isso acontece comigo também. O que você vai fazer? Você vai reclamar para alguém que não pode resolver seu problema. Só Deus pode resolver seu problema, essa pessoa não pode resolver seu problema. Talvez, se você conversar com uma pessoa ou outra, ela pode ser canal de Deus para resolver. Mas primeiro você deve orar, você deve clamar ao Senhor. Mas não, a gente vai só reclamar para outra, no ouvido de outra pessoa. Ou então o que você faz? Você vai jogar no Google, você vai jogar no Instagram, procurar algum CEO, algum guru que entenda melhor sobre aquilo. Você vai jogar no YouTube e principalmente você vai jogar no ChatGPT como resolver o seu problema. Em vez de orar a Deus e escutar, porque às vezes a gente ora e fala, ai Deus, fala comigo e tudo mais. Mas aí, na hora de você ouvir, você não tá ouvindo. Você tá ouvindo só as vozes da sua cabeça, porque aí é você que vai resolver, aí você que vai fazer, que eu vou tentar isso, que eu vou tentar aquilo, e vou fazer o que fulano falou, e vou fazer o que cicrano falou, e vou fazer o que o YouTube falou, e vou seguir o passo a passo que o ChatGPT me mostrou, e a voz de Deus você não escutou. Tá em silêncio ali, você pensa, nossa, Deus não falou comigo, né? E aí você tenta, fulano, cicrano, beltrano e ChatGPT, e nada dá certo. Aí é onde você clama novamente e fala, Senhor, entrego nas tuas mãos. E aí Deus começa a fazer. Aí você, nossa, foi só entregar nas mãos de Deus, Deus começou a fazer. Né? Eu tentei de tudo, mas só quando eu entreguei nas mãos do Senhor. A gente sempre, falo pra mim também, a gente sempre tem que entregar nas mãos do Senhor desde o começo. Desde o começo, espera Deus te responder. Deus sempre nos responde. Então vamos esperar Deus nos responder e parar de entregar os nossos problemas, as nossas aflições, os nossos louvores, entendeu? E toda honra e glória para ChatGPT, para YouTube, para Instagram, para gurus, né, na internet. Ai, Aniele, agora eu não posso usar? Não, eu também utilizo. Mas vamos primeiro colocar o Senhor em primeiro lugar, em vez de tentar todas as outras alternativas e, por último, entregar nas mãos de Deus, ok? Fiquem com Deus.